Fala, Clovers, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Lucas. E no vídeo de hoje, a pedidos também, bastante pessoas me perguntam sobre esse tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que eu vou mostrar pra vocês algumas das suculentas que eu tenho na minha coleção, das gigantes, né, da parte da gibiflora, que são de fácil cultivo. Pra você que tá iniciando nesse mundo das gigantes, pra você que tem algumas dúvidas e tem medo, receio de gastar um pouquinho mais de dinheiro, porque de modo geral, são plantas com um valor um pouquinho mais elevado. E se você quer começar a se arriscar, né, nesse novo mundo das echeverias gigantes, hoje eu vim mostrar para vocês algumas das suculentas das gigantes mais fácil de cultivar, que quase não dá problema, que tem um crescimento muito rápido e você vai tirar de letra como cultivar essas lindinhas na sua coleção. Então vamos lá, que eu tenho algumas raridades e algumas lindezas para mostrar para vocês. Bora! Bom, gente, eu acho que não dá para eu começar diferente e não citar uma das echeverias mais conhecidas hoje. Tem três aqui echeverias que são extremamente conhecidas, são as echeverias que eu comecei, inclusive, são as echeverias gigantes que eu comecei, por onde eu comecei, que são a Mona Lisa, essa plantinha aqui, ó, que é a echeveria Mona Lisa, é uma planta linda, uma planta de crescimento muito fácil, é uma planta que se multiplica também muito fácil para quem gosta de multiplicar, pela decapitação, por haste floral, é uma planta que vai muito bem. A minha ainda não está no seu ápice, né? Não está num tamanho muito grande, mas ela fica, acho que 3 vezes maior que isso, assim, de diâmetro. É por causa do vaso também. Gibiflora, de modo geral, são plantas que precisam estar em vasos grandes, para elas alcançarem o máximo do limite, né? O máximo, o mais próximo do limite de crescimento mesmo, para elas ficarem plantas grandes e tudo mais. Essa daqui, então, é a minha echeveria Mona Lisa. Então eu acho que se você gosta de gibiflora, se você não gosta e quer começar a gostar, tá aqui uma excelente opção para vocês, que é a echeveria gibiflora Mona Lisa, tá? Aqui do lado, loguinho do lado, nós temos a echeveria carunculata, que também é uma das echeverias que eu comecei a cultivar, por onde eu comecei a cultivar a suculenta gigante. É linda, tem uma coloração maravilhosa, e foi por aqui que eu entrei no mundo das verruguentas. Então, se você quer uma opção fácil, uma opção mais em conta, mais barata e linda de uma echeveria verruguenta, tá aqui, a echeveria carunculata. Não vou ficar encostando muito nela, porque ela tem um pouco de pruína, então, ó, se você passar o dedo, você vê que sai um pouquinho de pruína. Então é legal a gente deixar ela toda bonitinha assim. A minha também está num vaso do mesmo tamanho da Mona Lisa. Ela fica maior em diâmetro, eu já tive ela maior em diâmetro, inclusive. Está bom, está bonita desse tamanho. Tô gostando delas assim. Olha só. A minha Mona Lisa, ela começou a dar uma estiolada. Não sei porquê, mas ela começou a ter um processo de estiolamento entre as folhas. Ó, tá vendo que tem um espacinho? Mas nada muito grave. Ela tá no sol o dia inteiro, eu não sei de fato o que aconteceu. Pode ser alguma coisa no substrato, nas raízes. Mas eu também não mexi para ver. Continuei deixando ela do jeito que ela estava e foi crescendo, está crescendo, linda, perfeita, maravilhosa. Amo essa planta e é assim, zero problema. Então, já falei de duas. Então, uma das mais pedidas, eu acho, que é a echeveria Mauna brasileira, que é essa lindona aqui, ó, que tá aqui no cantinho. Essa daqui é uma planta de extremo porte. É uma planta que fica gigantesca, tá? É uma planta que fica muito, muito grande. A Mauna brasileira, ela não tem verrugas, tá? Então, se você tem uma Mauna, que você chama de Mauna brasileira, e ela está sendo verruga, não é uma Mauna brasileira, é uma Mauna Loa ou uma Mauna True. Que é a mesma coisa, né? Mauna Loa e True é a mesma planta. Mas você pode ver que ela tem uma coloração excepcional. É uma planta que fica com um diâmetro gigantesco, tá? Ela é muito, 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 muito grande. A minha não tá, porque está em vaso que não é tão grande, então, como eu já falei pra vocês, isso vai limitando o tamanho, né, o crescimento da planta. E tem essa coloração linda, esse diâmetro lindo, esse bordadinho nas folhas que eu acho sensacional, gosto demais. E também, hoje em dia, já é uma planta bem difundida no Brasil, uma planta que você encontra com um valorzinho mais acessível. Como eu falei pra vocês, a maioria das gibifloras, né, das plantas gigantes, elas têm sim um valorzinho acrescentado a mais ali, né? Mas aqui tá uma excelente opção de planta gigante, bonita e barata, né? Que hoje em dia a gente consegue encontrar com um precinho melhor.
Temos a irmã rica dela, que é a Mauna Loa verdadeira, que é essa daqui. Então, se você já tem um pouquinho mais de conhecimento das gigantes e você quer se aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, em alguma matriz que você gosta, em uma plantinha que você quer mais, digamos assim, para começo, eu acho que você deve começar por essas duas e pela Mauna. Cultiva essas duas, vê como elas se comportam aí na sua casa, no clima da sua região, com os seus tratos, com o seu substrato, com tudo mais. E aí para você também não comprar uma planta de R$ 200 e acabar perdendo por falta de cuidado, por não saber cultivar. Então é muito mais fácil a gente perder uma plantinha de 30, 20 reais do que perder uma de 200, né? Então essas duas aqui, as três, né, a Mauna também, vão ficando meio que de testes, né? Que a gente vai fazer a decapitação, que a gente vai ver como elas se comportam no cultivo da nossa coleção, se elas aceitam decapitação em tal clima, se elas aceitam decapitação em tal época do ano, se eu preciso fazer adubação, meu tipo de rega, o tipo de sol que eu tenho vai ser o suficiente para manter a planta bonita e saudável. Então são parâmetros que a gente precisa ter para a gente manter a nossa coleção. E não dá para a gente arriscar com uma planta caríssima, né? Então não dá para eu chegar comprando uma Rubileire, uma Mauna Loa, uma planta com valor maior, sendo que eu de fato não sei cuidar e não sei como a planta vai resistir na minha casa, tá? Então eu acho ideal você começar com umas plantinhas assim, mais em conta, para você fazendo testes e ver como elas se saem aí na sua coleção. Então, começa com elas e testa, vai testando, faz decapitação, faz muda de haste floral, vê onde ela vai bem, vê onde ela não está indo bem, e assim você consegue ter parâmetros e mais confiança para ir adentrando ao mundo das suculentas gigantes e comprando, né, adquirindo novas plantinhas aí para sua coleção. Então, ó, se você chegou na Mauna, conseguiu cultivar ela muito bem, tá linda e saudável, bonita, com cor, você pode sim ir na irmã rica dela, que é a Mauna Loa, que é a Mauna que sai verrugas, que também eu acho que é uma planta de fácil cultivo. Eu nunca tive problemas com ela, tá? Eu acho que ela de fato ela é muito, muito, muito boa. Ela gera bastante broto para você que gosta de cultivar suculenta, que dá bastante bebê. A Mauna é uma planta assim. Elas dão bastante bebê, porém são plantas que dão bebê por decapitação ou por haste floral. Ó. Aqui tá vindo uma haste floral, eu consigo tirar algumas mudas dessas plantas aqui, dessa haste floral. Mas da Mauna, ou você faz decapitação ou você espera uma haste floral. Pelo caule, dificilmente ela dá broto. Essa daqui, diferente da Mauna brasileira, ela tem uma coloração mais avermelhada e também sai bastante verruguinha nas folhas. Olha só aqui, ó. Uma folha bem enverrugada. É linda, né? Então, para você que gosta das verruguentas, tá aí uma excelente opção. Também temos hoje em dia uma opção que é um pouco mais barata, que a gente encontra mais fácil, porque é uma planta que se reproduz também muito fácil, que é a Virginia Lee, que é essa lindona aqui, ó. Echeveria Virginia Lee, ó, pode ver que ela já tá com uma outra haste floral. Eu acho que esse ano eu já tirei umas 3 ou 4 hastes florais dela. E ela se multiplica muito bem por haste, né? E por ela conseguir se multiplicar, né? Por a gente conseguir fazer ela multiplicar mais fácil por haste floral, acabou caindo um pouquinho o preço, né? Quando eu comprei a minha, foi um valor mais alto do que ela é vendida hoje. Hoje, dependendo de onde você for comprar, você encontra por 50, 60, uma mudinha boa de Virginia Lee. Então, hoje em dia, você consegue, sim, comprar a Virginia Lee por um precinho chuchuzinho, um precinho bem bom. E é uma planta linda, uma planta que tem um crescimento ótimo, uma planta que super se desenvolve na coleção. Também é outra planta que eu nunca tive problema. Além dos problemas de fungo, né, que eu já mostrei pra vocês, as gibiflora de modo geral, elas se fungam muito fácil com o olho negro, né, a pinta negra. Mas isso é um problema das gibifloras, do geral, tá? Não é uma ou outra. Tem algumas que ficam mais suscetíveis, sim. Mas, de modo geral, aqui eu já mostrei até lá nos meus stories que esse ano quase todas ficaram afetadas com olho negro. E eu consegui salvar, nenhuma morreu, nada. Mas elas ficaram bem prejudicadas. Uma outra opção que você pode investir também, para aprender a cultivar e tudo mais, são os híbridos, tá? As híbridas, elas de fato, elas são mais fáceis de cultivar. Elas ficam mais sem vergonhas, vamos colocar assim, porque são plantinhas que vão bem de qualquer jeito, sabe?
Por exemplo, aqui é essa híbrida da mandala. Olha só que perfeita que ela tá. Ela também fica maior do que isso, ela cresce mais do que isso, apesar de já ter um diâmetro gigantesco. Mas as híbridas, eu acho que se você for pegar uma planta híbrida e uma planta que não é híbrida, eu acho a híbrida mais forte, mais resistente, tá? Essa daqui é uma híbrida da mandala. Eu tenho duas, eu tenho essa e aquela ali, são as mesmas. Que eu tenho dó de desfazer de uma, porque eu acho ela muito bonita. E tá aqui, ó, crescendo, linda. Essa daqui foi bem afetada por fungo, mas você pode ver que nem parece que aconteceu nada, né? Esse manchadinho na folha foi de um outro produto que eu passei e queimou. A maioria das minhas plantas ficaram queimadas desse jeitinho aqui. Mas, ó, pode ver que as novas folhas que estão chegando estão normais, lindas e limpinhas. Então, como eu falei pra vocês, ela foi sim bastante afetada na época do verão, por causa dos fungos olho preto, né? Aquele fungo chato. Mas você pode ver que o método que eu mostrei pra vocês de como tratar o fungo funciona, tá vendo? Ela já tá linda, todas as folhas que eu retirei já nasceram, sabe? Tipo, ela se recupera muito bem, tá? As gibifloras, de modo geral, se recuperam muito bem porque elas têm um crescimento mais rápido. Então, na verdade eu posso aqui mostrar todas pra vocês, porque eu acho que todas têm esse crescimento rápido e todas têm essa mesma característica de desenvolvimento, de ter, se você pegar ela e colocá-la num vaso grande, ela vai crescer mais rápido. Se você começar a cultivar elas em vasinhos assim, ó, todas essas aqui que vocês estão visualizando são Echeverias gibifloras, só que elas estão em vasinhos menores, então elas não estão com aquele diâmetro que eu mostrei pra vocês, elas têm um diâmetro menor, porque o vasinho limita o crescimento da planta, tá vendo? Ó, essa aqui é uma mauna argentina, e ó, se ela tivesse numa cuia, se ela tivesse num vaso maior, com certeza ela já teria um tamanho muito maior do que esse. Olha só essa híbrida aqui, sensacional, toda enverrugada também, e é o que eu tô falando pra vocês, o vaso limita o crescimento, já está na hora inclusive de eu trocar esses vasos, aumentar, pra elas continuarem crescendo. Olha aqui que perfeita. Minha Big Hat francesa, que também é uma planta gibiflora de porte grande. Diamond State também é uma gibiflora de porte grande, monstruosa. Dizem que ela é a versão monstruosa da Mauna Loa, inclusive. Que a versão sem ser monstruosa fica muito parecida com a Mauna Loa e dá verrugas. Então a gente acredita que ela é sim a Mauna Loa sem verrugas na versão monstruosa. Então, o que de fato dita o tamanho da sua gibiflora é o vaso, é onde ela está plantada. Se ela estiver plantada num vaso pequeno, muito provavelmente ela não vai passar desse diâmetro aqui que eu estou mostrando para vocês, que é de 1 palmo, sei lá, não sei quanto diâmetro tem isso, uns 15 centímetros, 10 centímetros. Ela não vai passar muito disso aqui não. Aí, se você quer que ela fique gigantona daquele jeito, você precisa colocá-la num vaso, numa cuia. Olha ali, ó, já tem algumas em cuia. E aí elas vão aumentando esse diâmetro de planta. Olha só. Mas são lindas, eu acho, assim, de todas eu acho que são as mais fáceis de cultivar. Zero problemas. São plantas que são muito resistentes. A cochonilha, a nematóide, a tudo, assim. São plantas, assim, muito fácil mesmo. O único problema que eu tive esse tempo com elas foi, de fato, o fungo olho negro, que começou na minha metálica e foi se espalhando pela coleção. E foi por isso um dos motivos que eu decidi exterminar as Echeverias metálicas aqui da minha coleção, por essa atração por fungo que elas têm. Então eu decidi parar com as metálicas e, de fato, caiu muito o aparecimento desse tipo de fungo na minha coleção, porque sempre começava na metálica e espalhava pro resto da coleção. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui mostrando para vocês o processo evolutivo. Coloquei as plantinhas de mais fácil cultivo que eu tive aqui na minha coleção, que são a Mona Lisa, a Carunculata, a Mauna brasileira, que assim a gente consegue encontrar com um preço bom. Por elas terem esse valor um pouco mais baixo, a gente consegue fazer com que elas sejam plantas de teste. Porque se der algo de ruim com o cultivo delas, a gente sabe que muito provavelmente vai dar com as demais também que a gente for comprar. Então, se você já chegou nesse contexto, se você já chegou com essas plantas, então você já pode subir de nível e começar a comprar as plantas mais caras, as gibifloras mais caras. E eu te dei a opção também, se você tem a Mauna brasileira, investe na Mauna Loa. Se você já tem a Carunculata, investe na Virginia Lee, que é uma planta
também que tem um valor aquisitivo ok, né? Não é uma planta extremamente cara, não tem 300 e 500 reais. Ela sim ainda tem um valorzinho mais baixo. E aí se você quer investir mesmo de fato, aí você já tem outras opções também que são mais caras, mas também se você compra, por exemplo, uma Mauna Loa, você consegue tirar alguns bebês dessa Mauna Loa, você já consegue fazer trocas, que é um método muito fácil de aumentar a nossa coleção, porque você consegue trocar com outras mudinhas que você não tem, que tem o mesmo valor aquisitivo, né? Você vai procurar outras plantinhas com o mesmo valor, só que aí você não vai estar entrando com dinheiro, você vai estar entrando com uma muda. Olha só como é fácil. Então, se você já tá nesse nível, investe numa plantinha boa, começa a fazer muda e vai fazendo troca com seus amigos. E assim você vai aumentar a sua coleção muito mais rápido. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não é um inscrito. Siga o canal Schoolover nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E comenta aí embaixo o que você achou dessas lindezas, como você cuida delas, qual foi a suculenta que você começou, né? Qual gibiflora que você começou na sua coleção. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!